Olá, tudo bem? Continuando a nossa análise das súmulas do Supremo Tribunal Federal, hoje eu trago o enunciado de número 711, que trata sobre direito penal, sobre aplicação da lei penal. É um entendimento do Supremo Tribunal Federal que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pois bem, sabemos que a lei penal ela não retroage para prejudicar o réu. Isso está garantido no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Também o Código Penal trata no artigo 2º sobre a aplicação da lei penal acerca da impossibilidade de uma lei, então, prejudicial mais grave retroagir. Pois bem, este enunciado cuida da situação quando estamos diante do chamado crime permanente e também do chamado crime continuado. O crime permanente é aquele cuja execução, os atos da execução, eles se protraem no tempo. O exemplo normalmente trazido pela doutrina é do sequestro, em que a vítima permanece em cativeiro. Enquanto essa vítima permanece em cativeiro, nós temos então a execução do crime. Isso pode durar dias, semanas, meses. Outro exemplo seria no tráfico de droga, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, o verbo manter em depósito, ter em depósito. Então imaginemos alguém que possua em sua casa, em sua residência, um grande montante de droga e ali ela fica armazenada durante meses. Então durante todo esse tempo o crime está ocorrendo. Se ao longo desse período surge uma lei penal mais grave, ela será aplicada para este caso. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e a doutrina concorda com essa conclusão. Em relação aos crimes continuados, nós temos aqui a definição no artigo 71 do Código Penal. E o crime continuado, ele nada mais é do que uma ficção jurídica, onde várias condutas são consideradas como uma só, para efeitos de aplicação da pena. Então diz o artigo 71 que o agente que mediante uma ou mais ação, mais de uma conduta, ação ou omissão, ele pratica então 2 ou mais crimes da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Então entende-se um crime em continuidade. Historicamente, isso surge lá na época dos chamados glosadores, que trazem essa interpretação para impedir que o indivíduo que praticasse um terceiro ou quarto delito contra o patrimônio fosse condenado à pena de morte, o que seria desproporcional. Pois bem, entende o Supremo então que no caso de continuidade delitiva, por exemplo, alguém que pratica aí 6 crimes de estelionato, nas mesmas condições de tempo, vamos pegar um período de 15 dias, modo de execução, no mesmo local, na mesma comarca. E se nesse contexto, nesse período de 15 dias, houver uma alteração da lei penal sendo mais gravosa, ela deve ser aplicada nesse contexto. Bom, aqui a doutrina, boa parte dela concorda, temos aí algumas opiniões que entendem que isso fere a Constituição Federal. Trago o exemplo de César Roberto Bittencourt, que justamente trazendo o contexto histórico da continuidade delitiva, dessa criação, que é uma questão de política criminal, se aplicar uma lei penal mais grave a condutas já concluídas, então isso seria uma violação esse secular princípio do direito penal, mas não é o que prevalece, ok? Então nós temos a conclusão aqui nessa breve análise do entendimento da Suprema Corte acerca da aplicação da lei penal nos casos de crime permanente e crime continuado. Ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal e os seus comentários sempre são muito bem-vindos. E fique atento porque sempre estamos postando vídeos sobre súmulas do Supremo Tribunal Federal, do STJ e também do TSE. Ok? Esse conteúdo também está na minha conta no Instagram e também está disponível no formato podcast. Ok? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.